dos três principais pilares que nós temos hoje na Senacom, né? E nós trabalhamos com gestão de projetos e nós avaliamos as metas mensalmente, né? Como ocorre também no setor privado. O setor público também tem que ser bem gerenciado. Claro, não se gerencia o governo como se gerencia uma empresa, são coisas diferentes, mas tem que ter gestão e tem que ter acompanhamento de resultados, e o ministro sempre nos cobra resultado, mas pelo jeito certo, né? Como ele disse, pelo modo certo. Então nós temos três grandes objetivos ao longo desse ano, e que na verdade nós recuperamos o planejamento estratégico do Ministério da Justiça. Ele é a cada 4 anos, e esse ano nós estamos terminando o planejamento estratégico de 4 anos atrás e começamos a fazer o próximo para os 4 anos. Então nós decidimos, como gestão, de em vez de recriar e mudar as coisas, porque esse é um problema da gestão brasileira, todo mundo que chega quer reinventar a roda, nós resolvemos manter o que já estava, né, de um governo anterior. Pareceu mais coerente, salvo aquilo que nós acreditávamos que estivesse muito errado, mas não foi o que encontramos. Na defesa do consumidor encontramos ideias com as quais estamos bem alinhados. 3. A primeira delas é a dinamização da plataforma do consumidor.gov.br, porque acreditamos que isso promove a desjudicialização. Essa palavra foi meio que inventada, assim como foi inventada a judicialização. Então, a desjudicialização basicamente é sair do judiciário. Entendemos que o consumidor.gov.br ele desjudicializa sem precarizar a situação, a posição do consumidor. Segundo ponto que nos é prioritário, recall. Então, há uma portaria que está em minuta, né, que está em consulta pública, e todos vocês são convidados a participarem e opinarem sobre recall. Por que recall é tão importante, gente? Porque acidente tem a ver com integridade física do consumidor e moral. E a gente não pode correr riscos no Brasil e depois lamentarmos quando os acidentes acontecem, né? Quantos acidentes aconteceram esse ano e que nós lamentamos? Quantos foram por negligência? Nós não podemos ser negligentes. Então, identificamos que a regulamentação do recall estava defasada. Precisamos melhorar isso. E o terceiro é a reestruturação do Fundo de Direitos Difusos, porque são valores substanciais lá e a gente precisa de integridade, precisa de republicanismo na seleção de projetos e aplicação desses recursos. Esse é um fundo que todas as condenações, Senacom, Ministério Público Federal, CAD, vão para esse fundo e que é administrado pela Senacom. A gente trabalha muito com regulação, com análise de impacto regulatório. Então, o nosso trabalho é técnico e a gente precisa entrar no mercado regulando, fazendo análise de impacto regulatório, como é recomendado pela OCDE e como é recomendado por uma diretriz da Presidência da República já do ano passado. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, foi concebido antes e foi concebido num momento em que o Brasil sofria muito. E sofria muito por quê? Um excesso de participação do Estado na economia, que provocou descontrole de gasto público, e aqui eu estou parafraseando o nosso ministro da Economia, excesso de gasto público, muita inflação e desabastecimento. Então, o que essa inflação e esse desabastecimento geram? Geram problemas de correção monetária, né, e de ajuste de preços em diversos tipos de contratos. Os que a gente mais acompanhou naquela época eram as locações, prestações imobiliárias, tudo isso eu acompanhei. Lembram que até a brincadeira, não sei nem se é adequada, mas assim, chamavam, na época, quando eu era advogado, né, dessa situação, do pobre do mutuário de mortuário, porque ele entrava num financiamento e era muito difícil pagar, porque dificilmente o salário dele corrigiria no volume de uma inflação que estava 1000%. A gente não é brincadeira, a gente nem hoje, os mais jovens não sabem o que é uma inflação nesse patamar de 80%, né? Então isso gerou uma cultura inflacionária, uma cultura de controle de preços. Isso foi início da década de 90, e aí inicia então um processo de estabilização monetária
de abertura tímida da economia, insuficiente, mas se iniciou. Foi a época da criação do CAD, foi a época da criação das agências reguladoras e se abandonou, e isso que é preciso também quem trabalha com defesa do consumidor entender, se abandonou o controle de preços, porque não funciona. Não funciona. Não há controle de preços no Brasil. Mas isso acabou gerando o quê? Um outro tipo de problema. A estabilidade monetária passou a permitir que uma nova classe média surgisse, né? Isso nada tem a ver com um determinado partido político, tem a ver com as condições macroeconômicas anteriores, né? Isso fez com que essas pessoas tivessem acesso. Imagina, eu mesmo cheguei a declarar a linha de telefone no imposto de renda, né? Então, pessoas que passaram a ter acesso a coisas que seriam até básicas. Plano de saúde, uma universidade, turismo, aviação, telefone. Só que a demanda foi maior do que a oferta. Isso gerou um outro coeficiente de disputas judiciais e de judicialização contra aquelas empresas que estavam atuando nesse segmento. Então, foi uma judicialização grande em instituições financeiras, empresas de telefonia, luz, aviação, seguros, ensino, etc. Todas as situações, o judiciário absolutamente abarrotado e com uma percepção de que as agências reguladoras não protegiam suficientemente o consumidor. E eu falo percepção porque há pouquíssimo estudo empírico sobre isso. Então, nós temos um custo Brasil muito grande, e quem é que paga a conta? O consumidor. Então, está na hora de quem trabalha com defesa do consumidor se preocupar também com isso. Carga tributária, melhora de infraestrutura. Por exemplo, e eu tenho provocado os consumeristas a refletir sobre isso. Afinal, se determinados aplicativos de transporte querem entrar no mercado e os taxistas são contra, o que os consumeristas têm a dizer sobre isso? Isso é bom ou ruim para os consumidores? Se determinadas redes hoteleiras estão em disputa com um aplicativo de aluguel online, isso é bom ou ruim para o consumidor? Isso melhora a situação dele, diminui preço, aumenta a segurança, porque tem um professor de Chicago que fala isso, quer dizer, o grande concorrente do Uber não é o 99, é a prefeitura, porque ambos estabelecem preço, credibilidade, reduz a simetria de informações, que é um conceito de Law in Economics, né? Portanto, quem defende o consumidor deve sim estar preocupado com diminuição de carga tributária, eficiência estatal, ganho de produtividade, aumento de concorrência, porque no final do dia isso melhora a vida do consumidor. Eu acredito que é possível ainda apostar mais em harmonização, né, e menos em disputas, menos em conflitos. 100 milhões de processos é um indicativo que isso não é uma boa política pública. Só para dar uma ideia, já que a gente gosta de fazer análise de impacto regulatório. Quanto custa uma ação? Uma ação custa ao contribuinte consumidor brasileiro R$2.000 por ano. R$2.000 por ano, mais ou menos, tá? 100 milhões de processos, façam a conta. Quanto é que custa? Isso com certeza é muito dinheiro. Vamos dar uma ideia de grandeza, porque senão fica um número um pouco... Porque o processo judicial civil ele é fundamentalmente subsidiado pelo contribuinte. Eu não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. De novo, a gente tem que tomar decisões informadas, sabendo, né, quanto é que custa. Então nós gastamos, e eu lido agora um pouco, olha, orçamento público. O orçamento a gente gasta com o judiciário, hoje, o contribuinte brasileiro, 90 bilhões de reais por ano. E isso é mais do que se gasta em saneamento básico e é mais ou menos o que se gasta com educação. Isso é um indicativo que talvez a gente devesse apostar em outras formas de solução nessa relação consumidor-empresa. Acho que as empresas não ganham nada com isso, os consumidores não ganham nada com isso, nem o judiciário. Isso é o famoso dilema do prisioneiro em que está todo mundo saindo pior, né? Bom, então... Vejo muito espaço para melhora dos canais de saque, então há um espaço de melhora. A legislação, vamos chamar assim, que foi feita, ela era de um determinado momento histórico, mas temos que pensar como melhorar isso.
como estruturar incentivos para melhorar, para as ouvidorias, para o ombudsman, como tentar fazer com que os problemas sejam substancialmente resolvidos ali. Ter mais cumprimento espontâneo da lei. Quer dizer, não é bom quando alguém tem que ir num tribunal ingressar com uma ação. Isso é sinal que um direito foi potencialmente violado. As normas elas têm que ser espontaneamente seguidas. E o foco tem que ser em política pública baseada em evidência. Por que ODRs são o caminho, né? O que são ODRs? São os Online Court Dispute Resolution, né? São formas de solução de disputa online. Já existem cortes em alguns países do mundo, Canadá, enfim, que já estão criando seus próprios ODRs, né? Mas, e aí, assim, o tribunal vira um espaço de disputas, não um tribunal físico. O tribunal não é o fórum onde o sujeito vai e resolve. É um espaço onde ele resolve, inclusive virtual. E aí, justamente, o Gov, quer dizer, eu sei que alguns juristas que gostam de discutir conceitos vão dizer, não, mas não é propriamente uma ODR, mas, gente, vamos ser pragmáticos, né? É uma forma de resolver. E eu não consigo entender por que algumas empresas não estão lá. Não faz o menor sentido econômico não estar. Nem reputacional, nem nada. Eu diria que o Gov é o último momento que a empresa tem de diálogo com o seu cliente. Depois é judiciário, depois é advogado, e aí por diante. Por que ODR é bom? Porque permite um acesso à justiça enfim, isso já foi dito pelo professor Kazuo Watanabe há 20 anos e parece que ainda não foi totalmente compreendido, que acesso à justiça não é acesso ao judiciário, é acesso a uma ferramenta de resolver o problema. Reduz tempo, Para dar uma ideia a vocês, uma ação judicial custa na média R$2.000. Se for JEC, juizado especial, vai dar uns 1.000 e poucos por ano. Quanto é que custa resolver uma disputa no Gov, gente? Eu fiz a conta, considerando que ano passado foram 600 mil atendimentos, considerando quanto que o Estado gastou, o governo, deu R$2. E como é tecnologia, quanto mais for utilizado, mais barato fica. Se eu usar o judiciário, quanto mais pessoas forem, mais caro fica. Não faz sentido. E aí o coitado consumidor vai ter que ficar esperando, na média, 4 anos, em vez de 7 dias. Fiz alguns eventos com a B2L, que é a Associação Brasileira de Lotex, para entender o que existiria de inteligência artificial e de mediação. Então, a gente está interessado agora no governo de usar a inteligência artificial na plataforma, eventualmente até para dar mais informações aos consumidores, e mediação online, e a gente está em estado avançado de conversa com o CNJ para que o consumidor.gov.br integre o processo eletrônico. Não há mais como fazer defesa do consumidor sem análise de impacto regulatório. Isso é, antes de fazer uma regulação, eu tenho que fazer contas e pensar qual é a consequência. E depois de feito isso, fazer a regulação, ponderando a consequência, para isso a economia é fundamental, estatística, né? E depois eu faço, essa é uma análise de impacto regulatório ex ante. E depois de implementada a política, depois de um certo período, melhor prática são 5 anos, eu faço uma análise de impacto regulatório ex post, que eu avalio quais foram as consequências geradas por aquela prática. É muito importante aqui, e eles estão usando muito economia comportamental, não sei se vocês já leram lá o livro do Daniel Kahneman, né? Mas esse é um exemplo, tem o Taylor, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia também. Eles chamam de Behavioral Insights, que é como usar a economia comportamental para fazer com que a regulação funcione melhor. A conclusão da OCDE, como regra, é que é melhor dar a informação e o consumidor decidir, né? É preciso criar os nudges, né, para que o consumidor tome a melhor decisão e evitar que empresas usem nudges para, digamos assim, fazer com que o consumidor não tome a melhor decisão para ele.